Oi, gente. Vamos ver se agora a gente consegue. Oiê. Aqui vou chamar a Juliana. Oi. Agora foi. Tá conseguindo me ouvir, gente? Tô conseguindo ouvir bem. Que bom. Então, vou me apresentar, tá? Vou Conversa. começar do início pra poder ficar salvo na live, porque a outra não vai poder ficar salvo. Aí vou desde o início de novo. Vamos lá. Show. A Ana tá falando aqui, começa tudo novamente. Vamos lá, do zero. Finge que foi um delírio coletivo, nada aconteceu. Boa noite, gente. Meu nome é Étila, eu sou graduanda de terapia ocupacional e de psicologia. Sou uma das participantes daqui do Dialoga TO. Hoje vou estar mediando nossa conversa sobre o papel ocupacional do estudante durante a pandemia de Covid-19. Isso a partir de relatos de experiência das nossas duas debatedoras que vão estar aqui hoje. Falar um pouco sobre o Dialoga TO, que é um projeto de extensão. Ele é composto por 5 professoras e 2 alunas. Essas 2 alunas sou eu, Juliana. E aqui eu vou estar como mediadora e ela como debatedora. E o projeto Dialoga TO ele surgiu no meio desse contexto de pandemia, né? Visando construir um espaço de interagir e falar sobre as possíveis contribuições que a TO possa trazer no enfrentamento da Covid-19, né? E aí, por isso, tendo em vista todo esse objetivo do Dialoga e etc., a gente pensou que seria uma boa ideia a gente abrir aqui um espaço para ouvir estudantes, né? Falando sobre um pouco sobre as suas experiências, vivenciando esse momento, né? Entendendo que é um papel ocupacional, diferente de quem está trabalhando, por exemplo, enfim. E aí vão ser 2 alunas do IFRJ Realengo, a Juliana Portela, que já está aqui, e a Ana Clara Xavier, que vai entrar na segunda parte. A Juliana, como eu estava dizendo, ela, junto comigo, somos as 2 alunas do Dialoga TO. Ela também é aluna do IFRJ, Realengo, né? E junto comigo ela também está num projeto de extensão, no projeto de pesquisa e na atual gestão do centro acadêmico. Ou seja, minha parceirinha aí em todos os projetos extracurriculares, todo lugar que a gente está, estamos juntos. E aí hoje ela vai colaborar como uma das debatedoras nessa live aqui, nessa conversa. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Deixa eu ver se alguém respondeu. Tá todo mundo ouvindo a Juliana bem? Eu acho que estão. Pelo menos eu tô te ouvindo muito bem. Sim. A Laís disse que Sim. sim. Então vamos confiar na Laís. Então, como a Etila disse, eu sou estudante do 6º período de terapia ocupacional e eu faço parte, né, de projetos de extensão e de pesquisa lá no IFRJ Realengo. Junto com ela, né, em tudo. Então, para a gente dar um start aqui no nosso papo, queria perguntar para você, quais são as reflexões que você consegue trazer acerca de toda essa situação de pandemia e a partir da sua visão enquanto estudante, né? Bom, no início, né, da pandemia, quando teve lá a suspensão das aulas, eu achei que essa coisa de 15 dias, um mês, no máximo 2 meses, assim, o auge. E aí, conforme eu fui vendo, né, que as coisas estavam piorando, eu comecei a ficar preocupada, porque no início eu estava usando esse tempo livre para colocar minha matéria em dia, fazer trabalho, adiantar tudo, né? Tudo que eu tinha para fazer que tinha sido dado na faculdade durante aqueles 20 dias, eu revi. Utilizei esse tempo para rever. Mas nos jornais eu ligava a televisão e os números de casos só aumentavam. Aí chegava a notícia que as aulas iam continuar suspensas por mais 15 dias. E depois mais 15. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Com o período, as aulas vão, quando voltarem, vão voltar do início ou vão voltar de onde parou? Vamos ter um retorno das atividades presenciais ou não? Então, eu fui ficando bem preocupada em relação à minha formação.
não só, né, com o mundo no geral, que também me preocupa bastante. Só que agora eu já estou vendo, né, toda uma movimentação do campus em debate a respeito desse retorno das atividades, né, que seja virtualmente. Então agora o que fica, né, na minha cabeça de dúvida vai ser implementada as APNTs? Se não for, vamos continuar com as aulas suspensas, ou então a faculdade vai encontrar outra estratégia para a gente manter as atividades. Então, acho que é só isso que agora está causando dúvidas na minha cabeça, mas eu acredito que em breve, né, a gente vai ter resposta e eu vou conseguir me reorganizar e vai ficar tudo bem. A vida do estudante é sempre composta por muitas dúvidas, né? A gente começa com uma expectativa de conclusão de curso, no meio do caminho vai mudando várias vezes essa expectativa de conclusão, né? A gente nunca sabe como vai ser, enfim. E como você mesmo disse, no início era uma dúvida, hoje em dia já são outras, né? Primeiro era se isso vai acabar rápido, se vai demorar. Agora a gente já se pergunta se a gente vai ter atividades remotas ou não, enfim. A gente vai trocando, mas a gente às vezes se sente um pouco perdido, né? Mas enfim, o que eu queria te perguntar depois disso no meio de toda essa situação, que é tão diferente do que a gente está acostumado, né? Saiu totalmente do que a gente tinha como rotina. O que você conseguiu identificar como desafios e o que você pôde observar como algumas estratégias, potencialidades, enfim? Nossa, com certeza, o meu maior desafio foi lidar com a minha ansiedade e com a minha frustração, né? Porque teve uma quebra das minhas expectativas. Como você mesmo disse, a gente, quando entra na faculdade, a gente já entra pensando em quando a gente vai se formar. A gente já planeja ali, né, aqueles anos da nossa vida. E eu também estava com muita expectativa, porque agora, né, nesse segundo semestre, eu ia iniciar estágio. Eu estava louca para iniciar, porque eu ia ver as coisas na prática, eu ia estar ali atuando. Então, quando veio a pandemia e tudo paralisou, nossa, eu fiquei assim, desanimada. Acredito que todo mundo, né, que estava nessa fase aí de iniciar estágio e quem está concluindo a faculdade deve ter passado por esse sentimento aí. E aí, né, eu sou tipo, estudante, é a minha principal ocupação. É o que eu faço desde sempre. E quando eu vi que as coisas não estavam melhorando, eu ia continuar um tempo sem ter contato com a faculdade, eu comecei a sentir que eu não estava fazendo nada. Mesmo eu tendo as minhas tarefas domésticas, né, para fazer, eu senti que eu não estava sendo produtiva. E aí a estratégia que eu encontrei naquele momento para me sentir melhor foi me enfiar em tudo quanto era curso online. Então, divulgava um curso online, eu fazia minha inscrição. Divulgava um curso online, eu estava fazendo inscrição. E depois, né, que eu fiquei um bom tempo fazendo cursos, a Carol, a Ana Carolina Basso, que é uma das colaboradoras do projeto, me enviou uma mensagem, né, perguntando se eu queria participar do Dialoga TO. E eu topei na hora, porque eu vi como uma forma de eu me manter conectada com a faculdade. Falei, não, agora então eu vou focar nisso, eu vou ficar conectada com a faculdade e vou ser produtiva, né? Vou estar fazendo algo de útil. E depois também... Pode falar. Fala. Não, eu ia falar que e também depois foi voltando tudo, né? Então voltou as atividades do centro acadêmico, voltou as atividades dos outros projetos. Então agora o desafio está sendo conciliar tudo, porque agora já está achando que tem muita coisa para ser feita. Pois é, né? No início, acho que muita gente no início achou que ia durar menos do que tá durando, né? E aí foi tentando, igual você falou, que no início tentava estudar, enfim, buscar cursos, etc. A gente foi vendo que isso foi durando mais, e aí foi dando desespero. Como eu tinha dito, vai mudando as dúvidas, vai mudando os questionamentos. E aí você disse que o que te ajudou foi os projetos, né? As atividades que fazem a gente se sentir mais ativo, enfim, ajuda um pouco, às vezes, nessa questão da saúde mental. Aí eu queria te perguntar, o que mais você vê como válvula de escape, né? Porque por mais que a gente veja o trabalho como uma forma de ajudar em todo esse processo, quais outras atividades você tem visto como posso dizer, que tenham ajudado nesse processo, enfim, de lidar consigo mesmo, saúde mental e tudo mais? Então, como eu estava falando, agora já se tornou, né, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, porque as demandas aumentaram muito.
Então, o que está funcionando para mim foi entender que a quarentena não é uma competição de produtividade, então eu não preciso estar desesperada para estar fazendo coisa, porque o momento realmente é algo que eu nunca esperei viver e muita gente, né, se encontra na mesma que eu, sem saber, né, como agir nesse momento, porque é algo que a gente não esperava. E o que eu estou fazendo é buscando outras atividades. Eu entendi que eu não vou dar conta de tudo, tem dia que eu vou estar super bem, vou estar sendo muito produtiva e vou estar dando conta de todas as minhas tarefas que eu anotei lá na minha agenda para aquele dia. Tem outros que eu não vou estar tão bem assim, e aí nesses dias que eu não estou tão bem, eu procuro fazer outras coisas. Eu vejo um filme, eu leio um livro, eu iniciei aula de dança de salão online. Então, 2 dias da minha semana eu tiro uma horinha para fazer aula de dança de salão e está sendo ótimo, porque aí eu só me concentro aquilo em aprender passos novos, porque eu não conhecia nada sobre dança de salão, então estou tendo que me dedicar. E eu também comecei a fazer exercício físico, porque com a faculdade eu ficava adiando, nunca ia para academia, não fazia nada. Então agora eu falei, não, eu estou em casa, nem que eu acorde 1 hora antes, eu vou fazer pelo menos 15 minutos de exercício e depois eu inicio meu dia. Tento fazer isso todo dia, né? Mas tem umas 2 semanas que eu tô aí parada, mas eu vou voltar, que o foco tá aqui. Ou muda, né? Arruma outra atividade. Ou isso, eu tenho que. Não, mas vou voltar a me exercitar. Então, tem algumas perguntas aqui. Uma delas é: o que vocês estão pensando sobre as APNPs? Então, é complicado, né? Porque para mim, né, do meu lugar de privilégio, que tem acesso à internet, eu tenho um computador aqui. Então, para mim é muito, né, mais fácil conseguir ter estudo remoto, ter as APNPs. Mas o que eu fico pensando é nas pessoas que não têm esse acesso, né? Eu faço parte do CATO, então a gente analisou as respostas do formulário e muitas pessoas não têm condições de ter é, aulas dessa forma. Então, eu acredito que esse não seja o melhor meio, uma opinião minha, né, Juliana, não do centro acadêmico. Eu, como aluna, como estudante, acredito que não seja a melhor forma de ter esse retorno das atividades. Espero que a gente encontre, né, um meio termo, algo que a gente consiga atender a maior parte dos estudantes, ou, ou então todos, né, porque acho que as APNPs não é a melhor forma nesse momento, tendo, né, os nossos alunos que não têm acesso, tem alunos que não têm celular, tem alunos que não têm um lugar em casa para se dedicar aos estudos, muitos têm filhos, então, assim como, né, prestar atenção numa aula, tendo que dar atenção para uma criança. Então, na minha opinião, não é a melhor forma. Pois é. É o que tu tava falando, né? Que você tem sua única ocupação, assim, né, principal é ser estudante. E aí isso tudo é muito diferente quando a gente fala de outras realidades, de pessoas que têm que trabalhar, de pessoas que têm filhos em casa, pequeno, ou que dividem uma casa com muitas pessoas, ou num lugar muito barulhento. Então, assim, me sinto contemplada com a sua fala. Se eu for falar por mim, eu sozinha, vai ser bem ruim, mas eu tenho como ainda manejar e dar conta, enfim, com muito esforço, muita dificuldade, mas de alguma forma vai. Agora, a gente sabe que tem casos que é bem mais difícil do que a nossa realidade. Enfim, a gente fica muito passada quando a gente passa muito pela gente fala de pessoas que, assim, é bem diferente da nossa realidade. Enfim, Exato, temos assim, para outra mim também. pergunta aqui. Desculpa. Fala. Para mim também, assim, eu teria algumas dificuldades de ter um ambiente para focar, porque eu não consigo estudar com barulho, então eu precisaria mesmo de um lugar silencioso e na minha casa não tem isso. Fora que eu também divido o meu computador, então ele não é só meu. Então eu teria algumas dificuldades, mas assim, coisas que conversando daria para eu solucionar. Agora, e quem não tem como solucionar? Então eu fico pensando muito nisso e é por isso que eu me posiciono dessa forma em relação àquele documento que foi lançado, né? A gente tem outra pergunta, é uma colocação, né?
a necessidade que temos de nos sentirmos produtivos, né? A dureza é quando a gente não consegue ser produtivo e se culpa por não conseguir. Acho que isso cabe muito numa live sobre estudantes, né? Exatamente. Eu me cobrava muito de não estou fazendo nada, não estou estudando, não estou me dedicando. E por isso que eu comecei a fazer tudo quanto era curso online. Até curso para estudante de medicina eu fiz. Aí quando chegou nesse nível eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Que a turma só tinha estudante de medicina, eu não estava entendendo nada que estava sendo dito, eu não estava conseguindo focar. Eu falei, não, eu estou viajando muito, não é isso. Eu preciso fazer as coisas, mas no meu tempo, coisas que me interessem, e não fazer só por fazer para me sentir produtiva. Às vezes a gente pode se sentir muito pressionado, né? Porque alguns cursos online hoje em dia você tem que compartilhar no Stories para poder conseguir se inscrever. Aí a gente vai tá lá vendo os Stories, né? Consumindo um monte de besteira. Aí vê aquela pessoa que em um perfil tem 5 inscrições de curso diferentes. Aí fica, ai meu Deus, tá todo mundo aprendendo na pandemia, menos eu. Mas tu vai ver quantas dessas pessoas que compartilha 3, 4, 5 cursos realmente faz, ou realmente consegue dar conta, ou realmente absorve com qualidade. Eu falo por mim mesma. Compartilhei vários, um monte eu nem fiz, ou alguns fiz, estava só presente só o corpo, que a alma longe, não estava conseguindo focar, entendeu? A gente tem que saber lidar com essas demandas, né, que a gente, nós mesmos colocamos na gente. Exatamente, é uma cobrança, né, que a gente tem e que não é preciso. Aqui a Amanda falou, a cobrança de ser produtivo é contínua nessa quarentena e afeta muito o nosso psicológico quando não alcançamos esse ideal. Exatamente. A Carol falou, quase ninguém alcança isso. Quem alcança está vivendo essa quarentena errado. É muito real. Verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó. Tem também a questão que muitas pessoas estão descontando suas emoções na comida, por não saber lidar com tudo que está acontecendo. As pessoas acabam tendo muitas válvulas de escape, né? Acho que, por exemplo, tanto a questão de você se inscrever em um monte de curso, ela, sabe, vai por esse caminho também. É você comer mais do que você está precisando, é você se inscrever em mais cursos do que você realmente gostaria, sabe? Eu mesmo me inscrevi em vários cursos que nem é da minha área, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito da saúde mental e da social, né? Aí eu me vi escrevendo em vários cursos de saúde esportiva, de neuropediatria. Quem me conhece sabe que eu não tenho, sabe, não sou muito da área do infantil. E aí tava eu lá, pensando, não, tem que ser produtiva. Esse curso aqui, um monte de amiga minha se inscreveu, vou me inscrever também. E vai ser ótimo, vou aproveitar super. E aí tava lá, eu numa situação de um contexto já que não é favorável, estudando um tema que não é o que eu realmente gosto, só para eu ter aquela falsa sensação de que eu estou sendo produtiva. Preciso estar produzindo, preciso estar ativa. Eu me encaixo nos dois. Eu sou tanto a que se inscreve em um monte de curso, tanto a que come mais do que deveria. Porque eu até engordei nessa pandemia. Porque cozinhar, é sério, cozinhar me relaxa. Então eu tô indo pra cozinha, sempre que eu tô me sentindo muito ansiosa, eu vou pra cozinha e faço alguma coisa. Mas eu só sei fazer receita de pavê, receita de coxinha. Então, não tem como, né? Manter meu corpo comendo essas coisas. Então, eu tô nos dois times. Eu tanto como pra aliviar a pressão, quanto faço um montão de curso pra me sentir melhor. A Amanda falou, eu mesma me assustei quando vi o meu calendário no celular. Tinha evento todo dia e consegui perceber que só estava no automático, quando nem tinha psicológico para isso, não é normal. E assim, eu acho que isso cai muito sobre a gente que é estudante, sabe? Principalmente nós que estamos num curso integral, a gente passava o dia todo na faculdade, aí quando não estava em aula, estava na biblioteca, estava na sala de informática, estava fazendo trabalho, ou estava na enorme fila para esquentar a marmita. Mas enfim, a gente estava o tempo todo lendo, estudando, produzindo, e aí de repente a gente tem um break muito rápido, assim, muito repentino. Uma ruptura. Né? E mesmo depois de 4 meses, a gente ainda está sofrendo os impactos dessa ruptura, de continuar se sentindo
improdutivo, entendeu? Num contexto assim, que a gente não deveria estar se sentindo assim, se cobrando tanto. A gente já se cobra muito no geral. E aí, se cobrar nessa situação ainda, sabe? A gente é muito cruel com nós mesmos às vezes, né? Sim, a gente é demais. E eu tava igual a Amanda, eu abria meu planner e tinha, às vezes, curso até bater no horário. Então, 7 horas eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, prestando atenção em conteúdos totalmente diferentes. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu não queria abrir mão de nenhum, porque eu achava que se eu me inscrevia eu tinha que fazer. Então, estava complicado até eu entender que eu não precisava fazer isso comigo mesma, eu estava enlouquecendo. Pois é. Eu mesma, teve uma hora que eu abri minha agenda e tinha 3 cursos no mesmo dia. Eu falei, meu Deus, que momento que eu fiz isso aqui? Eu tava fora de mim. Eu não tava respondendo por mim mesma, não é possível. A Carolzona tá perguntando, em relação às APNPs, vocês não concordam em ter naquele modelo da minuta ou concordariam com outro modelo, modular, flexível, optativo? Então, depende da proposta, né? O que vai vir. Eu acredito que se for algo optativo, se torna é menos pior, né? Não é bom também, mas não é tão ruim quanto esse modelo que foi apresentado pra gente. Mas acredito que eu realmente precisaria ler uma proposta para ter uma opinião formada. Bem, assim, vou dar a minha opinião sincera. Eu sou contra a PNP, sim, de qualquer forma. Eu não vejo como isso acontecer. Eu imagino que o optativo, mesmo sendo optativo, ele gera muita pressão, porque a pessoa que ela não tem a opção de conseguir, eu fico imaginando como fica desgastante. Você vê que todo mundo tá indo e você tá ficando, principalmente pra quem tá concluindo o curso, sabe? Imagina uma pessoa que faltava 3 meses para se formar, igual várias pessoas que a gente conhece, e aí a gente de repente vê que tem a retomada para alguns e ela que estava tão tão perto da reta final, não tá conseguindo dar conta, enfim. E as minhas críticas quanto à PNP não é só questão de acesso à internet, sabe? A gente que viu respostas do pessoal do nosso curso sabe que existem milhares de outros fatores para além de ter internet ou não, sabe? Mas enfim, eu acho que tudo isso pode ser conversado ainda, a gente está nesse processo, talvez um pouco atrasado, mas estamos andando um pouco e pode ser que surja opções melhores, mas até agora não teve, infelizmente, nenhuma que eu olhei e falei, nossa, acho que isso aqui vai ser perfeito, até porque é muito difícil ter uma opção perfeita num momento que está tudo tão diferente, sabe? Sim, eu acredito que vai ter que ser muito pensado mesmo em opções, em propostas para ver se consegue atender todo mundo. Eu acho que isso não é possível, eu acho que muita gente vai ficar de fora. E eu sou contra, né, um ensino que exclui. Então, acho que vai ser complicado encontrar aí uma forma de voltar a ter as aulas. A Ana perguntou, vocês têm percebido que essa pressão tem rolado entre os estudantes ou de uma forma geral? Eu tenho visto mais entre os estudantes porque é com quem eu tenho contato, né? A maioria dos meus amigos são estudantes, então eu estou vendo mais essa realidade entre os estudantes. Mas acredito que, de uma forma geral, as pessoas têm se cobrado mais. As redes sociais, né, fazem a gente se cobrar mais. A gente abre o próprio Instagram e tem um montão de gente fazendo um montão de coisa. Então a gente fica naquela pressão de, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa menina de 11 anos faz isso tudo e eu estou aqui deitada na cama vendo os stories dela. Ela complementou aqui, dizendo pressão por estudos, lives e tal, por continuar estudando. Calma aí que eu não entendi isso aqui. Eu sinto que a pressão ela chega assim, no geral, né? Foi como a Juliana falou, a gente fala sobre os estudantes porque é o que a gente sente na pele, é o que a gente está em contato o tempo todo, né? Principalmente a gente que é do centro acadêmico, a gente está lidando não só com as nossas, mas com os nossos amigos e das demandas que chegam. Enfim, a gente consegue perceber essa pressão.
mas dá pra ver também nitidamente em vários outros aspectos. As nossas professoras mesmo a gente consegue ver, às vezes, reunião o dia todo e ainda tem que conciliar com cuidado de casa, de filhos, etc. Principalmente para quem é mulher também tem ainda a carga extra do serviço doméstico, que é pela sociedade entendido como papel da mulher, enfim. Vai se somando e que gera uma frustração, sabe? Não é exclusivo do estudante. O que eu pontuei durante a live foi o estudante ele já tem uma carga muito grande de estar produzindo, entendeu? Muitas vezes a gente está o tempo todo já se sentindo atrás. Ah, eu faço extensão, mas ela faz extensão e PET. Ah, eu faço extensão e PET, mas o outro faz extensão PET e está no centro acadêmico. Entendeu? Então, essa competição de produtividade, ela já acontece o tempo todo, entendeu? E uma situação já que está tão desconfortável, tão diferente, eu acho que isso se intensifica, né? A Carol complementou sobre as APNPs que a gente estava falando, sobre frustração, né? Falo, pelo que eu entendo, suscita um sentimento de injustiça. Acho que é muito isso, né? Exatamente. Principalmente a gente que faz extensão na área social, a gente já lida tão de perto com processos de injustiça, sabe? Parece que fica mais aflorado, entendeu? A gente toca em pontos pessoais que a gente já tá lidando. Causa um Mais incômodo, né? Pois é. No meio acadêmico já tem tantas injustiças, né? Tantas disparidades. Aí a gente vê chegando mais uma, que é uma novidade que a gente não sabe nem como se posicionar direito, né? É difícil. Muito. Enfim. Então, a gente tá se aproximando aí dos 30 minutos de live. E aí, infelizmente, vamos ter que encerrar. Vamos dar tchau pra Juliana, chamar a Ana, né? Preciso finalizando aqui. Quero agradecer por a nossa estreia em live minha da Juliana. É muito bom ter comigo essa minha parceira de vários projetos, estar aqui em mais um desafio junto comigo, né? Sim. A gente sempre junta, né, amiga? Tchau, gente. Dá Muito tchau aí pra obrigada. galera. Foi ótimo aqui conversar com vocês. Chamar a Ana agora. Tchau. Convidar a Ana. E aí? Oi. Então, Tá tudo certinho? Tá dando pra mim ouvir? Legalzinho? Tô ouvindo bem. Ai, que bom, que bom. Ó, a Ana Clara Xavier, né, como eu já tinha dito, nós três somos alunas do curso de terapia ocupacional do IFRJ Realengo. Ela é membro fundadora do NEAB CREAL, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRJ Campus Realengo. Queria agradecer por você estar aqui com a gente, né? É muito bom ter uma colega de curso, de campus, fazendo se sentir em família, né? Principalmente nesse momento aqui que é totalmente novo para mim, ver um rosto familiar. Sim, pois é, menina. Eu até me arrumei pra fazer live, eu tô chocada. Primeira vez na pandemia que me arrumei. Mas muito obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui, dialogando sobre um tema que eu gosto muito. Então, para começar então essa segunda parte, queria perguntar para você, enquanto estudante, como tem sido esse momento todo de pandemia, né? Quais são as percepções a partir desse papel ocupacional? Beleza. Então, antes de responder essa pergunta, assim, eu sei que tem pessoas aqui que são da área de TO, mas também tem outras que não são. Eu queria só poder trazer uma breve introdução sobre aquilo que eu entendo do que é papel ocupacional, né? Então, assim, conforme a minha trajetória acadêmica na terapia ocupacional foi me trazendo, eu entendo o papel ocupacional como um conjunto de funções, né, e de práticas que a gente vai desempenhando ao longo de toda uma trajetória, né, de escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida e de fases também. E isso é bastante influenciado pelo contexto que nós estamos vivendo, seja ele de pandemia ou não.
um contexto, inclusive, institucional, né? Um contexto institucional, seja essa instituição a universidade ou a instituição família, por exemplo, e outras que a gente vai adquirindo ao longo, né, da nossa vida. Então, quando você me faz essa pergunta, como nesse contexto de pandemia eu encarei essa situação, eu fico olhando para uma coisa que foi muito anterior à pandemia, na verdade, porque esses desafios e essas realidades que eu fui enfrentando na pandemia já são familiares para mim em alguns sentidos, porque não foi a primeira vez na minha trajetória que eu me deparei com a impossibilidade de terminar um período. Isso é uma realidade muito comum para alunos cotistas, por exemplo, que são totalmente dependentes da assistência estudantil, que precisam lançar mão, né, de trabalhos, de freelancer, durante os finais de semana, trabalho, inclusive durante a semana, conciliar a busca por uma renda que a assistência estudantil, por exemplo, da nossa universidade não consegue comportar todo mundo. A gente sabe que muitas pessoas, mesmo que tenham direito à assistência estudantil, não conseguem estar tendo contato com ela e tendo seu direito garantido. E mesmo quem consegue, gente, quem é que realmente consegue pagar aluguel, fazer compra com R$300, 250? Né? Isso é uma realidade da universidade, especificamente do IFRJ. E então esse desafio, né, que a pandemia me trouxe, aonde eu tive que simplesmente parar de estudar e repensar esse meu papel ocupacional como estudante, não foi uma novidade. E isso me fez, conforme vocês estavam falando, né, de que nessa pandemia eu me senti muito inútil e o que eu ia fazer e tal, eu acho que isso dialoga muito com com as expectativas sociais que são criadas para nós estudantes, porque isso formou a nossa identidade, né? Assim, existe todo um imaginário social daquilo que um estudante deve cumprir. Quais são os comportamentos produtivos que nós temos que ter? Sabe, isso faz com que gere muito sofrimento mental pra gente mesmo, sofrimento físico também, isso adoece a gente, né? Existe, tendo em vista que a universidade ela foi criada e ela foi formulada para estudantes que não somos nós, né? Pobres, cotistas, LGBTs, indígenas, rurais, né? Que muitas vezes não tem uma rede de apoio, né? Uma rede de afeto que é muito importante também, que dá assim, todo um respaldo para que você continue na universidade. E fora, né, isso tudo que eu estou falando, as políticas públicas, assim, que muitas vezes não conseguem abarcar esse estudante. E a gente sabe que as cotas por si só, elas não garantem necessariamente a continuidade desses estudantes dentro da universidade. Então, assim, quando vocês me perguntam qual é o meu relato de experiência, é impossível para mim eu não olhar antes da pandemia. Porque antes dela, eu já, como eu tinha dito, né, eu já tive que criar estratégias, lançar a mão de estratégias, né, e inclusive da própria assistente estudantil e até mesmo a própria equipe, né, de psicólogos, de nutricionistas lá da universidade, para eu conseguir dar conta das demandas que estavam acontecendo. Né? Eu sei que para algumas dos estudantes do IFRJ e de outras universidades, isso é uma novidade, né? Ter que olhar para essa quebra de expectativa e não se vê nesse lugar. Como assim? O meu papel ocupacional ele foi quebrado, e agora o que eu faço? Né? Isso para alguns de nós não é uma novidade necessariamente. Né? Então, assim, não tem como a gente universalizar as experiências, né? Por isso que é tão interessante a gente estar aqui dialogando sobre diversos tipos de perspectiva, porque realmente, assim, eu não sei se eu estou sendo muito acelerada, gente, desculpa. É o meu jeitinho, eu falo muito rápido. Mas só que é isso, assim, acho que respondendo sua pergunta por enquanto, é que essa minha vivência não necessariamente me deu um susto. Eu só fiquei assim, mais uma vez eu vou ter que aí lançar a mão da minha capoeira e arranjar formas de arranjar formas de me manter aí, né, saudável, pagando minhas contas, enfim. E o pai, ele foi muito necessário
né, ter continuado, ter visto, né, que o FRJ continuou ajudando, sim, né, porque é um direito dos estudantes que precisam da assistência estudantil, continuou depositando as bolsas, então a gente continuou conseguindo pagar os nossos aluguéis, continuou conseguindo comprar comida para dentro de casa, que muitas vezes a gente só tem o pai mesmo, né, para poder fazer Pois isso. é. Enfim, essa foi uma realidade minha, assim. Mas vamos lá, vamos seguir. Muito bom, né? Quando a gente pensou o tema da live, a gente até falou sobre isso, né? Falar a partir de relatos de experiência. Até o título a gente tentou deixar isso claro, porque a realidade de estudantes, por mais que a gente tente falar de uma forma globalizada, é muito diferente de cada um, né? É diferente, Com como a certeza. gente estava falando, de estudantes que têm o foco somente na ocupação de estudar mesmo. Às vezes está mais preocupado se vai terminar ou vai demorar mais ou menos para concluir o curso, enquanto tem outras pessoas que estão preocupadas em, além disso, se vai conseguir colocar comida na mesa esse mês, como que vai cuidar da criança enquanto tem que trabalhar remotamente, enfim. Diversas coisas que perpassam esse papel ocupacional que varia tanto para cada um, né? Exatamente. Exatamente. Dando continuidade aqui, a segunda pergunta que eu tenho para você é, de acordo com essas experiências, né, que você já começou trazendo pra gente, queria que você falasse um pouco sobre pontos que você tem encontrado como mais dificultadores, né, nesse processo todo, e outros que você consegue ressaltar como possibilidades, como uma forma de enfrentamento, enfim. Quando, assim, dialogando um pouco com aquilo que vocês estavam conversando antes, e com essa pergunta que você me fez, quando a gente fala, né, sobre essas expectativas sociais criadas para cima de um estudante, que muitas vezes gera, né, esse sofrimento, eu sempre fico me perguntando muito de até que ponto a universidade ela está comprometida com o acesso desses estudantes, né? E, enfim, antes mesmo da pandemia acontecer, já era preciso a gente estar discutindo acesso de alguma forma, né? Disso tudo que a gente está falando, desde de política de assistência estudantil até realmente a adaptação de horários, né? De uma lógica de ensino que realmente contemple a pluralidade dos estudantes. Eu acredito, assim, eu até anotei aqui, conforme vocês estavam conversando, ficou me trazendo várias dúvidas, né? Eu vi uma pergunta aí da Carol que eu achei bem interessante, que vai dialogar um pouquinho com o que eu pretendo falar, que é o que a gente acha sobre as APNPs, né? Acho que é assim que se fala, APNPs. Acho Então, eu ótimo não que tenho seja seu ponto necessariamente de uma vista opinião também. formulada. Eu não tenho necessariamente uma opinião formada sobre isso, assim, muito fatídica. Mas eu acredito que a gente precisa analisar para além os alunos vão ter acesso a computador, a uma estrutura, então é melhor não ter, né? É melhor a gente não retornar, porque esses alunos não vão ter como continuar dentro da universidade. Sendo que, assim, a gente já sabe que nós estamos vivendo um novo tempo, né? Um novo momento, realmente. E existe aí toda uma política, todo um objetivo, né, desse atual governo, que é sucatear as universidades, e o futuro se está aí batendo na nossa porta. A pergunta que eu me faço é qual é o nosso grau de adaptação, sabe? Até que ponto nós realmente estamos comprometidos a viabilizar que, mesmo que nós estejamos obrigados a nos adaptar, que os alunos que sempre estiveram à margem da universidade consigam acompanhar. Então, ao invés da gente sempre estar discutindo, isso é muito injusto, eu não concordo que a gente, de alguma forma, volte, a gente também precisa ouvir e repensar políticas e realmente enfrentar discursos que apenas falam não vamos voltar. Porque, assim, nós sabemos que existe todo um objetivo para o sucateamento da universidade. E que as universidades particulares, elas continuaram. E, assim, até que ponto nós, como universitários da rede pública, eu tô vendo aqui o comentário. Pois é, exatamente, né? Tipo,
um formato opcional. Isso é bem interessante, ser um formato opcional. Mas durante esse formato opcional, como é que a gente vai... como é que a universidade, os reitores, a gestão vai estar olhando para esses universitários para que no próximo período eles tenham condições de voltar, e não necessariamente apenas ser opcional, sabe? Tem que ser um diálogo paralelo, a minha opinião, sabe? Porque eu nem acredito que ter acesso à internet seja necessariamente um privilégio. Agora a gente está falando sobre uma democracia digital, sabe? É um novo momento realmente. A gente precisa viabilizar que esses estudantes, para além de uma bolsa de assistência estudantil, eles tenham um notebook, que eles tenham um computador dentro de casa, sabe? Como é que a gente começa a tensionar o governo para que realmente tenham políticas de democracia digital? Porque agora essa é a discussão, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que, assim, existe potência, assim, na discussão de ser remoto, por mais que a gente entenda que nós estamos incluídos, né, num curso de saúde, que da área da saúde é muito difícil realmente a gente pensar no ensino completamente remoto, porque isso vai acabar diminuindo, né, com certeza a qualidade do ensino, mas até que ponto também esses universitários, né, esses estudantes que, por exemplo, trabalhavam para estar dentro da universidade, eles realmente conseguem fazer uma universidade de período integral, gente, manhã e de tarde? E colocar comida dentro de casa? Porque, assim, o pai é R$ 300, 250. Ninguém paga aluguel e compra comida com R$ 250. Então, assim como muitos outros cotistas e outros universitários pobres dentro da universidade, sempre tiveram que trabalhar. Nosso papel ocupacional nunca foi só estudante. Então, assim, até que ponto a universidade ela está empenhada em olhar para a realidade desses alunos? E, assim, às vezes, até o ensino remoto me dá a possibilidade de não puxar 3 disciplinas, mas puxar pelo menos umas 4 online, fazer 3. Se a gente pensar nessa flexibilização daqui para frente, que eu acho que ela é extremamente controversa, assim, foi o que eu disse, eu não necessariamente eu tenho uma opinião, mas vale a discussão, sabe? Porque a gente está falando de que universitário? Né? É o universitário que trabalha, talvez o ensino remoto seja bom para ele. Entende? Então, assim, são essas coisas que eu fico aqui pensando, né? Eu acho que é um pouco polêmico, mas acho que vale a discussão, assim, né? Né? Porque é polêmico que a gente não vai falar sobre, né? Uhum. Perfeito essa colocação. Exatamente. Dando prosseguimento, eu tenho uma outra pergunta que eu acho que vai conversar um pouco com essa colocação que você fez. São sobre expectativas, né? Como você imagina a retomada desse papel ocupacional? Que, na verdade, assim, talvez seja de fato uma retomada, né? Porque muitos estudantes, eles não tiveram esse papel ocupacional totalmente rompido. Por exemplo, eu, Juliana, que estamos aqui no projeto de extensão, a gente se manteve ativa, né? Estudando e tudo mais, graças aos projetos, enfim. Mas a gente sabe que tem alunos que, de fato, foram rompidos. E até englobar na pergunta aqui, como tem sido para você, né? Se você tem se mantido em alguma atividade, se isso, como está sendo isso, tem ajudado ou não. E, enfim, acho que no geral a pergunta de fato é como você imagina a retomada plena desse papel ocupacional, né? Baseado no que a gente tinha antes. Eu também, quando começou a pandemia, eu não necessariamente parei de ter um vínculo com a universidade, porque o NEABI continuou se encontrando, então o NEABI foi um momento onde, olha que engraçado, né? Foi o único momento, desde que o NEABI começou, que a gente conseguiu se reunir, assim, né? De uma forma um pouco mais semanal, com uma certa rotina, porque as nossas rotinas são tão loucas, né? E tem tanta coisa para preencher durante a universidade, durante esse período acadêmico, que a gente não conseguia dar conta das demandas do NEABI. Então, enfim, isso foi uma coisa que ainda continuei com vínculo à universidade. Agora, os meus estudos, eu tive a possibilidade de pensar em outros tipos de estudo, que, por exemplo, é algo que eu estudo muito, que eu gosto muito, de literaturas negras, né, decoloniais, enfim. Então, foi a primeira vez que eu consegui pegar um livro de Fanon e ler, que era uma coisa que eu ficava sempre pensando, eu queria tanto ler e nunca conseguia.
Então, assim, foi um momento em que eu consegui dar mais gás para os meus próprios projetos pessoais. Sendo que, quando você me pergunta, né, essa questão do retorno, eu, assim, no início, quando falaram da volta remota, eu fiquei bem animada, porque, assim, eu tenho acesso a um notebook, eu tenho, apesar de morar na favela, né, eu tenho acesso à internet, né, por mais que ela às vezes caia, inclusive pode cair a qualquer momento aqui, mas eu tenho acesso a um quarto silencioso, enfim, de alguma forma eu tenho eu não digo nem privilégio, mas eu digo acesso mesmo. Então, e como eu trabalho, né, eu faço freelance, e eu tive freelance também home office, eu fiquei pensando no quanto seria positivo para mim ter a possibilidade de puxar mais de 3 disciplinas, de ter um pouco mais de tempo para poder estudar, sabe? Conseguir administrar os meus horários, porque alguns professores meus até já me viram já, eu trabalho no shopping, lá no Silacap, e assim, horário de shopping, quem trabalha em shopping, quem já trabalhou sabe como é que é corrido. Então, quando eu pensei, né, nessa possibilidade de continuar a universidade sem estar precisando fazer aquele corre diário, que uma mulher preta sabe muito bem como é que é, eu fiquei bem animada, assim, né? Tipo, finalmente eu vou poder puxar um pouco mais de disciplina e tentar me dedicar um pouco mais a isso. Sendo que é isso, né, gente? Assim, a quarentena acabou, o shopping voltou, eu vou voltar a trabalhar. E aí, as questões, né? Você tem que pagar, né? Conta e tal. R$ 300 não necessariamente ajuda a gente em tudo. Eu não tenho, assim, uma rede de apoio que paga as minhas contas. Sou eu mesma por eu mesma e o pai. Inclusive, é uma coisa que eu quero agradecer no meu TCC. Vai ter um agradecimento só pro pai, porque ele foi muito fundamental para a conclusão da minha faculdade. Mas, enfim, é isso. Assim, eu acredito que os desafios eles já estão lançados antes mesmo dessa pandemia e antes mesmo de ser um ensino remoto, né? A dificuldade de você se manter dentro da universidade, para mim, não é novidade. Então, a única coisa que eu penso é mesmo numa readaptação nesse sentido de horários e cronogramas e quais são os trabalhos que vai ter como eu conciliar com a universidade, mas isso já é algo familiarizado para mim. Eu sei que nem para todo mundo, mas para um número bem, bem significativo de estudantes, né, isso já é algo dado, já é algo colocado. É isso. Acho que eu respondi, não sei. A Naila fez uma colocação aqui que eu achei interessante, né? Que é muito complexo isso tudo que você está falando, porque assim, mesmo sem a pandemia, os estudantes eles têm demorado pelo menos 2 semestres a mais do que o previsto para conseguir se formar, né? Muito tem a ver também com o nosso currículo do nosso curso, que ele é aglomerado em 4 anos, 5. Mas, assim, muito tem a ver também com tudo isso que você está trazendo, né? Às vezes, um período, por exemplo, o terceiro período pra gente, acho que são 10 disciplinas, se eu não me engano. E aí uma pessoa que precisa fazer 3, vai levar 3 períodos para conseguir fazer um, né? Dialogando com isso que você está falando, eu fico me perguntando se existe alguém, isso eu não sei realmente responder, mas eu fico me perguntando se lá na nossa universidade já teve algum grupo, até mesmo a galera da psicologia e da nutrição, o pessoal do PAI aí, que eu esqueci agora, acho que é COTP, né? Aí é COTP. Se alguém da COTP já estudou qual é o perfil dos estudantes do DFRJ de Realengo. Porque não tem como a gente falar do perfil do estudante da USP e comparar com o perfil dos estudantes lá de Realengo. Né? Assim, as nossas demandas são outras. E eu fico me perguntando se essa dificuldade da gente concluir a universidade não tem a ver com uma realidade socioeconômica mesmo, sabe? Porque nossa universidade está localizada dentro da periferia do Rio de Janeiro. Isso, COTP, Carol, isso aí mesmo. É localizado dentro da periferia do Rio de Janeiro, onde nós temos um número bem expressivo de estudantes negros e pobres, onde a maior parte são os primeiros a entrar na universidade da sua família.
e que muitas vezes não tem realmente condições de finalizar a graduação da forma, com as expectativas que se coloca dentro desse papel mesmo ocupacional que os estudantes universitários precisam ocupar. Porque quando a gente pensa em estudante, com certeza não vem um preto favelado na sua mente. Né? No mínimo é um estudante que tem um Lattes incrível, que já está estudando aí inglês, já fala um pouquinho de espanhol, que já, né, tem todo uma estrutura familiar e social para conseguir se manter dentro da universidade, que às vezes não dialoga com o perfil estudantil da nossa universidade. E os nossos gestores, a reitoria, os professores e os alunos precisam estar dialogando sobre isso. Né? Até que ponto, o que é esperado de nós, né? Que comportamento de produção esperam de nós? Até que ponto a gente realmente consegue cumprir com essas expectativas? É algo que eu fico sempre me perguntando muito, né? Será que a gente está disposto mesmo a se adaptar e entender a equidade daquilo que a gente está propondo? Sabe? Porque nós, às vezes, universalizamos mesmo, né? As experiências e elas não são iguais, nem devem. A gente está com 50 minutos de live, tá? Falta aí menos de 10 minutos para terminar. Se alguém tiver mais perguntas, podem ir mandando, enquanto eu vou fazer mais uma pontuação aqui, né? Que a Carolzinha ela falou que a nossa grade não prevê espaço para fazer mais nada além das disciplinas. E aí, conversando com isso que você trouxe de o que esperam da gente, ao mesmo tempo que a nossa grade não dá espaço, ao mesmo tempo que é integral e a gente recebe uma bolsa que não é o suficiente para a gente se manter só estudando, a gente ainda é cobrado que nosso Lattes tenha pelo menos uma pesquisa, uma extensão, né? Um PET, um acadêmico bolsista e, se puder, uma participação no centro acadêmico e tudo mais, né? Então, no meio disso tudo já foi, ó, minha filha, saúde mental toda pro ralo, gastrite já rolou também, entendeu? Tô desde 2015 na universidade, eu tenho um acadêmico bolsista, eu tenho PET, eu tenho meu Lattes até que tá bonitinho, mas assim, 2015 que eu entrei, nunca mais consegui me formar. Essa é a realidade, né? O curso que era para ser feito em 4 anos é feito em 6, 7. Aí... bem isso mesmo. O Carolzinha já deve estar de saco cheio de me ver. Gente, mas é isso, gente. O babado é forte. O babado é forte, menino. Não tem outras perguntas. Eu queria voltar também num assunto que você estava falando sobre a internet, né? Que eu me senti muito contemplada, porque eu fico um pouco incomodada quando as pessoas falam assim, não, porque eu ainda tenho o privilégio de ter internet. Eu não consigo entender a internet como privilégio, né? Aí eu vi alguns comentários da Carolzona pontuando o quanto a inclusão digital faz parte dos direitos humanos, né? E assim, exato. ver a internet como privilégio hoje em dia ainda é muito difícil, porque... Sabe, hoje em dia, entrevista de emprego às vezes é feita pela internet, você procura emprego pela internet, distribui currículo pela internet, sabe? O auxílio emergencial que saiu do governo. Sabe? Isso que eu fiquei me questionando, você dava entrada pelo telefone. Quem não tem telefone? Exato. Quem não tem internet? Não conseguiu. Pois é. Pois é, já está mais que na hora de realmente falar de forma responsável sobre a democracia digital, inclusive dentro de uma universidade que não se propõe ser EAD. Eu não quero que TO seja EAD, né, de forma integral. Né? Acho que nenhum curso da saúde deveria ser. Mas a gente precisa se adaptar o quanto antes, né? Porque essa proposta vai passar. E aí, como é que vai ser? Pois é. Para trazer como a gente está falando de experiência, eu sou mediadora, mas enfim, não era nem para eu estar trazendo minha experiência, mas é porque eu faço psicologia junto e aí é numa universidade privada. E aí, uma coisa que influencia muito eu ser contra o EAD é que lá, por ser privado, eles continuaram à distância. E assim, é muito difícil você ver claramente o nível de ensino caindo, os professores cobrando mais, sabe? E é isso que me trazia sempre reflexões sobre o quanto é viável, né? Porque eu fiquei imaginando que só tinha que estudar e tava difícil pra caramba, quem ainda tinha outros aspectos. Mas, sabe, foi muito bom ouvir
o seu ponto de vista, né? Que para algumas, enquanto eu estava aqui preocupada achando que para outras pessoas isso seria mais difícil ainda, você trouxe uma opinião de que às vezes isso pode ser facilitador, né? Sim, a gente precisa discutir isso de forma responsável, né? Implicando os nossos gestores, a reitoria, e também tensionando políticas públicas para que isso seja realmente colocado, né, de forma democrática. Não adianta só a gente ficar tensionando, falando que eu não concordo, se a gente não pensa que, bom, tá para além das nossas forças, né, da nossa opção de escolha. Acho que é basicamente isso, assim. Até que ponto a gente pode viabilizar isso acontecer? Porque esses universitários, uma hora ou outra, vão precisar de uma infraestrutura. Porque muitos de nós ainda dependemos do computador da biblioteca, que nós sabemos que lá no FRJ Realengo são poucos, que já era muito difícil o acesso. Então, discutir acesso é para além da pandemia, é para além do EAD, sabe? A gente precisa falar sobre justiça social, né? É sobre isso que a gente está discutindo aqui, no final das contas. Isso é só mais uma vertente, falar sobre EAD. É incrível essa fala. Eu estava pensando muito isso, porque a gente está agora falando sobre acessibilidade à internet e computador, enquanto a gente que é do IFRJ Realengo, como você disse, a gente está numa área do município do Rio marginalizada já, o que a gente mais via pelo campus são pessoas que, às vezes, eu tenho uma amiga que ela ia para o campus em dia que ela não tinha aula nenhuma, que era só para conseguir fazer os trabalhos, porque em casa a internet não era boa ou não tinha computador. E, assim, trabalho acadêmico tem que ser na BNT. Como que você põe a BNT no telefone? Então, assim, quando você lá no início falou que isso é uma discussão tardia, sabe? Me contemplou muito, porque o que mais tem no nosso campus é gente que não tem acesso, sabe? E o computador e a internet, ela não é importante só nesse contexto de atividade remota, sabe? A gente vive numa era que tudo a gente faz pelo computador ou pela internet. As pessoas que não têm isso já estão um passo atrás de muita gente na universidade. Exato, e entender também, e dialogando com os professores, né, com os nossos docentes, que não é porque que a gente está dentro de casa que nós teremos mais tempo para poder, né, fazer mais trabalhos, enfim. Pelo contrário, porque como vê esse contexto de pandemia, rolou muito desemprego no nosso contexto familiar. Então, muitos de nós, que somos os mais jovens da nossa família, estamos tendo que trabalhar para conseguir dar conta das demandas financeiras da nossa família. Então, ao mesmo tempo que a gente quer continuar na universidade, a gente precisa trabalhar. Então, como é que a gente dialoga com isso? A nossa COTP está preparada para receber esses alunos? Acolhimento, inclusive psicológico, né, para esses alunos? Como é que a gente está pensando isso? Né? É muito além é isso que eu estou vendo aqui nos comentários, inclusive, né? Tipo, vai muito além de voltar ou não ao ensino remoto. É como a gente realmente prepara esse novo momento, que ele está dado, ele está colocado. Não adianta a gente fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Né? Acho que é basicamente por aí que a gente precisa discutir. A Naila falou, a ineficiência das políticas de permanência impactam muito na manutenção do papel ocupacional do estudante, né? Que eu estava falando. Com certeza. Como o papel ocupacional do estudante ele é perpassado por muitas coisas além de o simples fato de estudar, né? E a gente não adapta, né? A gente sabe disso e mesmo assim a gente não consegue adaptar as nossas expectativas sobre esse estudante, de como é que tem que ser esse papel do estudante. Mesmo a gente sabendo que é impossível ele conseguir dar conta de tudo do imaginário social do que deva ser um estudante, mesmo assim a gente vê uma dificuldade do corpo docente, da gestão e até de nós como estudantes em entender as nossas limitações sem adoecer. Eu acho que isso é extremamente importante a gente conversar, porque essas expectativas elas não são naturais. A gente, no meio de uma pandemia, a gente querer ser produtivo, sabe? Isso fala muito sobre uma lógica capitalista de produção, que adoece. Isso não faz sentido, sabe? E como terapeutas ocupacionais, a gente precisa localizar essa discussão, senão a gente vai estar reproduzindo absurdos que não tem como. Eu acho que exatamente pelo fato da gente estar nessa discussão tardia, né, não ter feito isso antes, que está sendo tão difícil falar sobre a PNP. Talvez fosse mais fácil se a gente tivesse começado a falar sobre essa inclusão, né, esse direito muito antes, né? Não estaria não seria algo tão fora da realidade como parece. Então. Os movimentos sociais, o movimento estudantil tá falando disso faz um tempo, mas tá acabando, né? Vou parar de falar.
Tá terminando. Quero que você se despeça aí do pessoal para poder encerrar a live e poder salvar, né? Obrigada. Obrigada, Estela, pelo convite. Ju, obrigada por todo o carinho. Vocês são maravilhosos, gente. Tchau. Agradeço, tá? Muito bom estrear com colegas nossos. Daqui a pouco a gente tá Tchau. junto. Se Deus quiser.